Esses 5 livros, se você ler e aplicar, eu tenho certeza absoluta que você vai sair na frente de 99% das pessoas. Ainda mais aqui no Brasil, que a maioria da população nem lê. E eu vou mostrar cada um deles e o porquê eu considero eles de extrema importância. E se você caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já se inscreve, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual toda segunda-feira e quinta-feira saem vídeos novos. Então agora, bora pro vídeo. Eu era uma pessoa que não tinha o hábito de leitura. O hábito mesmo eu construí nesse 1 ano e meio pra cá, 2 anos mais ou menos. E eu era uma pessoa que realmente não tinha nenhuma rotina, não conseguia ter foco, não conseguia, sabe, fazer metas e estipular, não tinha autoconhecimento, tinha muitos traumas, feridas ainda guardadas dentro de mim. E ler esses livros aqui, gente, me melhorou como pessoa. Assim, ó, 200%, sério. Esse ano, acho que uns 3 meses, 4 meses atrás, minha mãe veio aqui me visitar, porque a gente não mora muito perto, e ela falou, olha, filha, nem parece que fui eu que te pari, porque parece que você é outra pessoa, e realmente, sabe? Livros, eles proporcionam pra gente muito conhecimento, porém a nossa vida só vai ser mudada mesmo se a gente aplica eles. Então vamos começar, ó. O primeiro eu li esse ano, inclusive, que é Como Superar os Seus Limites Internos, do Steven Pressfield. Vou mostrar para vocês por dentro, ó. Ele tem temas curtinhos, por exemplo, essa é a primeira parte do livro, né? Então, olha só. Aqui fala sobre uma coisa, na próxima página já fala sobre outra, aqui sobre outra. Então é bem legal para você ler um pouquinho por dia, sabe? E aqui ele fala de como a gente pode vencer os nossos bloqueios. E os bloqueios da nossa mente, as batalhas que acontecem no nosso interior, que muitas vezes nos paralisam. E aqui, eu indico muito esse livro aqui para quem trabalha na internet, ou mesmo é empresário, sabe? Que depende, de certa forma, de criatividade. Aqui ele fala de como nós temos uma resistência dentro de nós, que muitas vezes nos paralisam. E às vezes a gente não sabe de onde vem. E aqui ele explica exatamente, nossa, cada página desse livro foi um tapa na minha cara, sabe? E foi como se escamas saíssem dos meus olhos e eu começasse a entender o que acontece para que eu venha procrastinar, o que me impede de agir. Tem uma frase que eu coloco todos os dias na minha cabeça, que é: nós temos 2 vidas, a vida que nós temos hoje e a vida que nós somos capazes de viver. Mas muitas vezes a gente não vive essa outra vida, porque a resistência nos consome. E tem uma parte que eu até anotei aqui, na verdade eu anotei várias, porque esse livro é realmente muito bom, mas tem uma parte sobre medo que eu quero ler para vocês, até porque para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre o livro. Olha só o que diz lá na página 174. A resistência nutre-se do medo. Medo das consequências de ouvir o nosso coração. Medo de termos acesso a poderes que secretamente sabemos possuir. Medo de nos tornarmos a pessoa que no fundo do nosso coração nós sentimos ser. Olha só isso aqui. Nosso receio é sermos capazes de conduzir o nosso navio, fincar nossa bandeira, alcançar a terra prometida, porque nós tememos todas essas coisas, porque se forem concretizadas, ficaremos isolados daquilo que conhecemos. Sabemos que se dermos ouvidos às nossas ideias, talvez nos mostraremos dignos dela. E isso nos assusta tremendamente. Quando eu li essa parte, eu vi, poxa, quantas vezes eu não sigo em frente porque eu acho que eu não posso, porque eu acho que eu não mereço. E isso é uma das coisas que a resistência faz na nossa vida, sabe? Ela nos impede de agir, nos impede de nos achegarmos a coisas maiores, porque no fundo, muitas vezes a gente não se sente capaz. Mas por que a gente não se sente capaz? Porque muitas vezes é essa resistência que nos impede, que nos paralisa, porque a gente está tão acostumado com o médio, com o medíocre, porque esse é o sentido da palavra medíocre, é ali na média, que a gente acha que não merece mais e que não consegue mais. Então esse livro aqui, gente, indico muito, leiam. Outro livro é A Única Coisa. Gente, esse aqui é o meu xodózinho. O quanto eu amei esse livro. Ele fala sobre a questão de foco, produtividade, e esses livros aqui são praticamente sobre produtividade, sobre foco. Mas esse aqui, pra mim, ganhou
ganhou, assim, passou de todos eles. E tem uma página que eu quero ler para vocês, eu até marquei aqui, que fala sobre a questão do propósito, né? Olha só, nosso destino é determinado pelas nossas decisões. E o propósito é uma combinação de para onde estamos indo e com o que importa para nós. Nosso propósito estabelece nossa prioridade e nossa prioridade determina a produtividade das nossas ações. Até porque nosso propósito determina quem somos. Muitas vezes eu procrastinava e eu achava que era algo sobre preguiça. Mas depois que eu li isso, eu pensei, poxa, muitas vezes eu procrastino porque eu não sei para onde eu estou indo, porque eu não tenho um desejo ardente, eu não tenho uma única coisa na qual eu deva trabalhar e na qual arda no meu coração. Nossa, tem essa questão de propósito, tem várias outras, aqui ele fala, né, o nome do livro é A Única Coisa, então ele fala assim, qual é a única coisa que você pode fazer hoje para que todos os outros seus sonhos, eles se encaminhem, todos os outros seus sonhos se realizem? Porque sempre tem uma coisa que a gente precisa fazer mais do que o restante das outras. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Essa questão de propósito, quando eu li nesse livro, nossa, me explodiu a cabeça assim na questão de muitas vezes eu não gostava de acordar pela manhã porque eu não via sentido nas coisas que eu fazia. E quando eu olhei para mim, olhei para o que eu devo fazer e que eu amo fazer e que eu consigo fazer e que eu devo fazer, eu comecei a acordar e fazer as coisas com muito mais amor, com muito mais afinco, sabe? Então, gente, esse livro aqui, maravilhoso. Outro livro, esse aqui é muito sobre mentalidade também, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Aqui fala muito de nós não sermos pessoas alienadas, que vão pela opinião dos outros, mas sim pessoas que montam, que criam a sua própria opinião, que vivem a sua própria vida baseada no que é benéfico para a vida delas e não baseado em comparação na vida dos outros. Fala muito sobre mentalidade, fala um pouco sobre finanças também, fala um pouco sobre paralisação. Gente, esse livro aqui é muito bom realmente e como nos outros livros, eu peguei aqui algum trechinho para ler para vocês. Para quem não sabe mais ou menos desse livro, é um entrevistador entrevistando o diabo. Então o entrevistador pergunta: então, é o seu negócio induzir pessoas a fracassarem sempre que você pode? E aí o diabo responde: sim, isso está correto. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores à de Thomas Edison, mas desses homens ninguém nunca ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. Então, às vezes, a gente acha que o nosso fracasso aconteceu quando a gente erra, quando a gente falha, quando na verdade não. O fracasso, ele também nos faz enxergar no que a gente pode melhorar, no que não deu certo e o que você pode fazer. Aqui ele fala assim: se as pessoas utilizassem o fracasso como um trampolim para alcançar um novo nível, para aprender com o fracasso, elas não estariam desoladas por dentro. Fracasso não é errar, não é falhar, mas é realmente desistir, é realmente ceder à tentação do desânimo, à tentação do não consigo, se eu errei não vou tentar novamente. Esse livro aqui, gente, é muito enriquecedor. Agora, vamos voltar para um livro sobre hábitos, sobre foco, essa questão assim, que sobre hábito é o melhor livro que eu já li, que é o famigerado Hábitos Atômicos. Gente, isso aqui mudou tanto minha vida, porque foi a partir dele que eu consegui realmente introduzir o hábito de leitura com força na minha vida, sabe? Já faz o quê? Mais de um ano que não tem praticamente nenhum dia que eu não leia. Não importa que livro seja, sabe? Todo dia. Se eu deixei de ler nesses últimos meses, sei lá, foi umas 4 vezes, 5, não sei. Mas foram realmente poucas vezes. E aqui
ele dá algumas dicas, é bem mais profundo, né? Mas ele dá algumas dicas de como fazer as coisas se tornarem hábito mais facilmente. Então, olha só, esse aqui é um dos capítulos, ó, a primeira lei é: torne claro o que você quer. Segunda lei: torne atraente. Terceira lei: torne fácil. Essa lei do torne fácil mudou a minha vida, porque eu tinha muita dificuldade com leitura, né? Só que eu deixava os livros, sabe aonde? Escondidos! Aí, quando eu li esse capítulo, torne fácil, o que eu comecei a fazer? Eu não tinha a estante, porque eu nem tinha livro, né? Eu não lia. Aí, eu peguei o quê? Comecei a deixar os livros do lado da TV, na frente do sofá. E aí, toda vez que eu ia sentar, ligar a TV, sentar ali no sofá, eu olhava o livro do lado, e aí eu pensava, poxa, eu tenho que ler, né? Então eu tornava visivelmente, visível, né? E eu tornava fácil aquilo também, e isso mudou a minha vida. E aqui ele fala também, para tornar um hábito precisa ser satisfatório para você, e ele dá várias táticas também. E como eu quero ler uma partezinha aqui para vocês, olha só. Toda ação requer uma certa quantidade de energia. Quanto mais energia for necessária, menos a probabilidade de ocorrer. E aqui ele discorre o assunto de que nossa energia, nossa força de vontade, ela é finita. Então, por isso que muitas vezes, de tardezinha, no começo da noite, se torna muito mais difícil fazer as coisas. Porque a energia de tomar boas escolhas, de tomar decisões favoráveis, já se esgotou ao longo do seu trabalho, ao longo da questão de lidar com seus filhos, lidar com seu marido, lidar com a casa, lidar com a sua própria vida. E aí ele fala assim, para você ter um hábito, você precisa da lei do mínimo esforço. Não fique se esforçando para fazer as coisas. E isso me ajudou muito mais também para gravar aqui para o YouTube. Eu falei assim com meu marido, amor, se eu quero gravar mais, não seria melhor ter um cenário para gravar? Um tripé já montadinho para gravar? E aí que a gente fez bem parceladinho, né? Uma estante, uma escrivaninha, montou um cenário aqui, porque aí é só eu me arrumar, sentar e gravar. Ou seja, eu apliquei a lei do mínimo esforço, a lei do torne fácil. Gente, esse livro aqui mudou a minha vida. Mudou. Sério mesmo. Agora a gente vai para um livro que também mudou a minha vida. Tá ficando repetitivo, né? Mas é porque realmente. Que ele fala sobre traumas e feridas emocionais. Eu já fiz um vídeo aqui falando que eu fui uma pessoa muito machucada ao longo da minha vida, na questão de paternidade, na questão de relacionamentos também, mas principalmente na questão de paternidade. Eu não tinha um relacionamento muito fácil com meu pai. Quando a gente conversava, a gente normalmente às vezes brigava. E quando eu cresci, eu vi que eu comecei a ter uns comportamentos mais grossos, mais ríspidos, mais estúpidos. E eu comecei a agir como se tudo que a pessoa falasse para mim, independente de quem seja, eu levava para o pessoal. Mas eu não sabia o porquê, eu achava que esse era o meu jeito, era a minha personalidade. E quando eu comecei nesse processo de buscar mais desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, eu conheci esse livro aqui, que é Acolhendo Sua Criança Interior, que fala, ó, uma abordagem inovadora para curar as feridas de infância. E esse livro foi libertador para mim. Eu entendi o porquê eu ajo da forma que eu ajo. O porquê que acontece de eu me vitimizar muitas vezes. O porquê que muitas vezes eu não me sinto capaz, me sinto sem valor, me sinto inferior. Porque tem uma frase que eu ouvi esses tempos atrás, que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. E eu nunca li uma frase tão verdadeira quanto a essa questão ligada à infância. Porque tudo que nós somos hoje provém de algum lugar, provém de alguma experiência que a gente teve ao longo da nossa vida. E esse livro aqui foi libertador, porque não tem como a gente desvincular a criança que nós fomos, a infância, a adolescência que nós tivemos. Não tem como desvincular isso da nossa vida adulta, porque por mais que hoje nós somos adultos, a nossa criança, a nossa adolescente permanece viva dentro de nós. Todas as faltas que nós tivemos na nossa vida permanecem dentro de nós. Então, gente, esse livro aqui foi espetacular. Sério mesmo. Quero ler também um pouquinho dele para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o livro. Aqui, ó. Eu até marquei. Olha só. Não tendo desenvolvido a confiança básica,
falta-lhes um apoio interior. Assim, nutrem a esperança de que os outros transmitam a elas esses sentimentos de segurança, proteção e pertencimento. Nós procuramos um lar no nosso parceiro, colegas de trabalho, em esporte ou mesmo no consumo, mas nos frustramos, pois os outros só podem transmitir esse sentimento de modo esporádico. Na melhor das hipóteses, é um beco sem saída. Quem não tem um lar dentro de si, tampouco vai encontrá-lo no mundo exterior. Você entendeu? Quem não tem um lar dentro de si, não vai encontrar no meio exterior. Por que hoje em dia muitas pessoas estão aí na questão do consumismo, pulando de relacionamento em relacionamento? Para tentar suprir uma falta. E essa falta, ela só vai ser solucionada quando você olhar para dentro de você. Porque não tem como nós mudarmos, melhorarmos como pessoa, se nós não cutucamos na nossa ferida, não olhamos para dentro de nós. Não tem como a gente ser sarado sem antes limpar a nossa ferida. Até porque ela vai ficar suja e depois vai infeccionar. E uma coisa que eu aprendi com esse livro é que, para nós nos tornarmos pessoas melhores, nós precisamos identificar as raízes dentro de nós. Muitas vezes eu ficava com muita vergonha e não criava conteúdo aqui para as redes sociais, nem aqui, nem no TikTok, nem no YouTube, porque eu achava que muitas vezes as pessoas não iam querer me ouvir e que eu iria interromper. E quando eu li esse livro, eu comecei a trazer à tona situações que eu vivi na minha infância. E eu lembrei de todas as vezes que estava a minha família conversando e às vezes eu queria falar algo. E meu pai falava assim, para de falar, você está estragando a conversa, ninguém quer te ouvir. E isso ecoou na minha cabeça por muitos anos, por muito tempo. E fez com que eu me tornasse uma pessoa insegura e que muitas vezes não entrasse em conversa, não falasse nada, porque na minha cabeça absolutamente ninguém iria querer me ouvir. Tanto é que no meu processo escolar, eu sabia a resposta de várias perguntas que a professora fazia, mas eu não era capaz de levantar a mão, porque eu achei que eu ia ser errada e que ninguém queria me ouvir. E olha só como é muito louco, porque tudo que está na nossa mente rege a nossa vida, né? A nossa questão de autoconhecimento e lidar com a nossa mentalidade é extremamente importante. E coincidentemente, às vezes que eu criava coragem e que eu tinha certeza absoluta da resposta, às vezes eu falava para a professora e outra pessoa ouvia e falava a minha resposta. A professora não ouvia a minha resposta, mas fulano repetia e ela ouvia do outro. Olha só, e isso alimentava ainda mais a minha insegurança de que ninguém vai me escutar. Então, gente, esse livro aqui é maravilhoso, sério. Se eu fosse indicar para vocês, eu diria, comprem todos. Porque eu acredito que um complementa o outro, sabe? Esse aqui vai cuidar das raízes da sua infância, vai fazer com que você entenda muito mais sobre você, o porquê você age de determinada forma hoje em dia. Esse aqui, sobre hábitos, mais esperto que o diabo, principalmente a questão de mentalidade. A única coisa, você vai aprender a colocar o foco certo no que realmente importa, vai aprender a entender também qual é o seu propósito neste mundo. E aqui você vai aprender a destruir os seus bloqueios, a entender, porque muitas vezes você fica resistente a dar o próximo passo. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Realmente, esses aqui são os melhores livros da minha vida que eu li quando o assunto é desenvolvimento pessoal. E se você leu algum outro livro e super gostou, tem alguma indicação, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.